Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Muito bem, eu estou aqui, você está aí, eu não me canso de você e você não se cansa de mim, certo? Olha lá, hein? Fica firme aí, não desista. Estamos juntos, graças ao bom Deus, e essa amizade que é feita aqui, na presença do Senhor, diante da Bíblia, das orações, dos cânticos lindos do Quarteto Arautos do Rei. Essa amizade é amizade forte, não é? Sim, essa amizade não acaba fácil, não. Pelo contrário, a nossa amizade vai perdurar por toda a eternidade. Muito obrigado a você pelo carinho de sua audiência e muito obrigado aos nossos queridos anjos da esperança. Essa é uma expressão carinhosa que nós usamos aqui na Novo Tempo para nos referirmos a todas as pessoas que cooperam financeiramente para que a Novo Tempo cumpra a sua missão, possa se manter e se expandir cada vez mais pregando o Evangelho. Deus abençoe você, querido, querida, você que é um anjo da esperança. Muito obrigado pela sua confiança em nosso trabalho e parabéns por você estar com o coração aberto para ajudar na obra de Deus, para fazer com que essa mensagem alcance cada dia mais pessoas. E nós estamos chegando ao Dia das Mães. Olha aí, você que é mamãe, parabéns, viu? Você que é mamãe nova aí, como a minha filha, a Kevlin, que é a mãe do Kael, meu netinho precioso. Deus abençoe você, Kevlin, que é uma mãe nova, não é? Ainda jovem. Mas Deus abençoe também as mães mais maduras, que estão aí na meia-idade, as mães idosas, como a minha mãezinha, Dona Maria Elza, minha sogra, Dona Zenaide, minha esposa, que também já não é mais uma garota. Deus abençoe, Zena Mara, minha esposa querida. Eita, tem tantas mães na minha vida, né? Na sua também. Você tem sido agradecido à sua mãe e tantas outras mães que certamente estão envolvidas aí de alguma maneira com a sua vida, mulheres queridas que lhe abençoam. Esse próximo domingo, né, Dia das Mães, é uma oportunidade para a gente expressar nosso carinho a todas essas mulheres fantásticas, extraordinárias, se bem que gratidão à nossa mãe a gente deve revelar todos os dias, né? E a melhor forma de você revelar gratidão à sua mãe não é necessariamente dando um presente no Dia das Mães. Isso também é legal, mas eu acho que a gente revela gratidão quando todos os dias nós tratamos nossa mãe com respeito, com honra, com carinho, com consideração, com bondade. Ei, quando você honra a sua mãe, você está obedecendo ao mandamento de Deus. Lembra do mandamento?
É o 5º mandamento da santa lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Significa que quem honra pai e mãe, honra a Deus. E quem honra a Deus, recebe de Deus a promessa de ser uma pessoa abençoada. Mas permita-me a franqueza, o contrário também é verdadeiro. Quem desonra os pais, quem desrespeita o pai, quem maltrata a mãe, está ofendendo a Deus. E quem ofende a Deus tem uma conta impagável a acertar com o Deus eterno. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para nós cuidarmos da nossa mãezinha da melhor maneira possível, para que nós possamos honrar a nossa mãe, essa mulher preciosa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todo o nosso respeito. E se você, porventura, já perdeu a sua mãezinha, se ela já descansou, já faleceu, ainda assim você também pode honrar a sua mãe. E você faz isso quando você honra a memória dela. Deus abençoe e conforte o seu coração. E eu tenho aqui nas minhas mãos agora a edição da revista Esperança Eventos Finais. Um material lindo, um material precioso, feito aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo para abençoar a sua vida. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? O WhatsApp está aí, número 12982444449. Outra opção é você pedir a revista através do nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente e os nossos atendentes vão anotar aí os seus dados, nome, telefone e endereço, e essa revista vai chegar aí nas suas mãos gratuitamente, para que você possa ter um conhecimento mais profundo das profecias bíblicas que indicam o tempo no qual vivemos e o que logo, logo vai acontecer, nossa salvação eterna por meio da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Peça a revista que a gente lhe manda gratuitamente, tá bom? E a hora de música, o quarteto Arautos do Rei agora vai cantar uma canção que muitas vezes dá um aperto assim no nosso coração, mas nos chama para a gente ficar pertinho de Jesus. Ouça agora. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje vem a mim. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz,
vem a mim. Volta já para o lar, e hoje vem a Felizes são aqueles que têm o privilégio de ouvir esse chamado de Cristo e a sensibilidade para atendê-lo. Oh, sim! Todo aquele que é sensível ao chamado do Senhor e se coloca diante dele com humildade, segue na direção dele, pelo Senhor recebe a bênção do descanso da alma, da paz no coração, da alegria de viver, a bênção da compreensão de quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Todo aquele que atende esse convite de Cristo e se coloca de fato nas mãos dele, sabe com toda segurança que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Por isso, atenda sempre esse chamado do Senhor. Vá a Cristo com sinceridade, entregue-se a Ele, coloque-se nas mãos dele e encontre o descanso que só Jesus, nosso Senhor, pode nos oferecer. A gente vai para um intervalo rapidinho, mas eu volto na sequência. Você já viu o título aí da mensagem de hoje? Fé prática, provada e recompensada. É assim mesmo. Todos aqueles que vivem pela fé serão provados, mas se permanecerem em Deus, serão recompensados. Eu quero ter o prazer e a alegria de compartilhar essa mensagem com você, por isso eu lhe peço, fica aí, não me deixe, já volto. Do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta. Já estou de volta aqui com você na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. Vamos orar juntos, pedindo a direção do Senhor para o estudo da Bíblia que vamos fazer na sequência. Pai querido, Senhor Deus, sempre recorremos a Ti quando vamos estudar a Tua Palavra, Senhor, porque é o Espírito Santo aquele que inspirou os apóstolos, profetas, a fim de que escrevessem, é Ele quem nos ilumina na compreensão da Tua Palavra, por isso rogamos a iluminação que vem do Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos pensar juntos numa narrativa que está no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4. O fato mencionado relaciona-se ao ministério do profeta Eliseu, conhecido como o Homem de Deus. Ei, que título lindo para uma pessoa, não é? O Homem de Deus. Eliseu era pacífico, bondoso, sempre preocupado com o bem-estar de todas as pessoas, independentemente da condição social delas. Esse cuidado para com todos contribuiu grandemente
para que ele exercesse forte influência sobre a vida de muitos em Israel. Interessante que no capítulo 4 do segundo livro de Reis, nós temos o relato de duas mulheres abençoadas pelo profeta Eliseu. Primeiro, capítulo 4, versos 1 a 7, uma senhora viúva, pobre, necessitada e endividada, tendo 2 filhos, ela pede ajuda ao profeta Eliseu e é socorrida com um milagre inesperado. Depois dos versos 8 até 37, uma mulher casada, rica e sem filhos, ela oferece sua hospitalidade a Eliseu e é abençoada com um filho. Porém, é dito que o garoto morre e a mãe busca assim perseverantemente o profeta, revelando sua fé. E ela tem o filho ressuscitado pelo poder de Deus. Já aqui nessa pequena introdução da mensagem de hoje, nós temos uma lição espiritual significativa. Veja, todos nesse mundo enfrentamos problemas, pobres e ricos, famílias grandes ou pequenas. Não existe vida perfeita nesse mundo, no entanto, felizes são os que põem a sua confiança em Deus e na sua palavra, que buscam o reino de Deus e vivem pela fé. Na segunda história do livro dos Reis, segundo livro dos Reis também, capítulo 4, é que nós vamos refletir agora. Então, se você tem a sua Bíblia aí, vamos ao segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu vou ler inicialmente os versos 8 a 10. Tá bem? Isso aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 8 a 10. Está escrito assim: Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Sunem era uma cidade no vale de Jezreel, cerca de 25 quilômetros da região do Monte Carmelo, onde parece que Eliseu morava nessa época. Como nós lemos, a mulher cujo nome não é mencionado era rica. Era uma pessoa de elevada posição social, de alto poder aquisitivo. E certamente ela vivia numa casa muito confortável, para os padrões daquela época e daquela cultura. 2 pontos principais eu quero ressaltar aqui nesses versos que eu li. Primeiro, você ouviu, a senhora diz assim: eu vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Olha o comentário que a mulher faz para o seu esposo. Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. A cidade de Sunem devia ficar ao longo de uma rota percorrida regularmente por Eliseu no desempenho do seu ministério naquela região. E ao ver o profeta e conviver um pouco com ele, a mulher notou que aquele era um santo homem de Deus. Isto porque viu e ouviu, além de suas palavras e do seu ensino. A mulher testemunhou a vida de Eliseu correta, um homem simples, bondoso, puro, santo. E olha, é assim mesmo. Mais que a nossa pregação ou nossa confissão de fé, os que nos observam, eles se convencerão por nosso exemplo, nosso testemunho de vida. Mais que ouvir sermões, é preciso ver sermões. Mais que saber do nosso relacionamento com Cristo,
As pessoas querem ver a nossa semelhança com Ele. E um outro ponto importante aqui na história, aquela senhora era rica e generosa. Ela não vivia unicamente para si, não era egoísta, pelo contrário, ela tinha disposição de compartilhar as bênçãos. Por isso que ela disse ao esposo, e eu releio, vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Olha que lindo, que exemplo de hospitalidade. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 2, está escrito assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Sabe, eu estava meditando esses dias nesse texto e pensei assim, eu já fui gentilmente recebido em tantas casas, por esse Brasil afora e até mesmo no exterior. Eu tenho um sentimento de gratidão tão grande. Há tantas pessoas por aí que já me receberam em casa. E é claro que algumas lembranças ficam, né? Marcam, tornam-se assim muito inesquecíveis. Eu ainda era um jovem pastor e trabalhava lá, vivia e trabalhava na cidade de Formosa, em Goiás. E além das igrejas da cidade, eu tinha várias outras igrejas pequenas que eu cuidava na região assim mais distante, mais rural. E se eu não me engano, o nome desse local onde havia uma pequena igreja era Projeto Paranã, um assentamento de reforma agrária. Isso nos anos de 1989, 1990. Faz tempo, né? E quando eu ia visitar aquela pequena igreja desse Projeto Paranã, eu ficava sempre hospedado numa casa bem simples, mas assim, bem simples mesmo, mas uma casa limpinha, pessoas extremamente carinhosas. E eu me lembro que a irmã, a dona da casa, ela dizia assim: pastor, esse lençol e esse travesseiro aqui são do pastor, ninguém usa, é só para o senhor. E eu me lembro até que nessa casa tinha um papagaio que cantava hinos da igreja, até o papagaio era santo. E eles me tratavam com tanto carinho, tinha sempre uma comidinha caseira, eles tinham lá um galinheirozinho num canto lá do terreno. E quando eu chegava, acho que as galinhas, os franguinhos já ficavam assustados, né? Porque sabiam que um deles ia para a panela. Eles eram tão simples, mas tão hospitaleiros, tão carinhosos. Hoje, na correria da vida moderna, com tantos hotéis e pousadas disponíveis, né? De todos os tipos, de todos os preços, a hospitalidade tem se tornado tão rara e nós perdemos a bênção da convivência. Ouça bem isso, não há nenhuma virtude em ser rico ou em ser pobre. A virtude é ser generoso, é ser bondoso, é ser uma pessoa altruísta. E isso independe da condição financeira ou social, mas tem tudo a ver com a nossa ligação com Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais perto você estará das pessoas. Eu gosto de dizer, porque eu creio nisso, quem vê a Deus, vê os outros, vê as pessoas com os olhos de Deus. Por isso, tem empatia, tem compaixão, tem carinho e acolhe as pessoas com bondade. Veja que, voltando aqui à nossa história bíblica, essa senhora sunamita, ela revela sensibilidade espiritual. Quando, em seu desejo de servir ao Senhor, ela serve o seu mensageiro, fazendo um quarto para ele no terraço de sua casa. Que lindo isso, não é? Vamos avançar na leitura? Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Agora eu quero ler os versos 11 a 15. Aliás, eu não vou nem ler esse verso para a gente ganhar um pouquinho de tempo. É dito aqui nos versos 11 a 15 que um dia, quando o profeta
Eliseu estava repousando naquele quarto que aquela senhora e o seu esposo fizeram para ele, para que ele se hospedasse ali. Um dia Eliseu estava repousando naquele quarto e, no intuito de revelar gratidão e apreciação pelo favor recebido, ele mandou o seu servo Geazi perguntar àquela mulher o que ele, Eliseu, poderia fazer por ela. Uma forma de demonstrar gratidão. E sabe qual foi a resposta da mulher? Ela disse assim: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Significa, estou em paz, estou perfeitamente satisfeita. Veja que ela não queria ser vista ou tratada como uma pessoa especial, merecedora de alguma recompensa. Sua hospitalidade para com Eliseu vinha unicamente do seu desejo de servir. Mas não se esqueça, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, verso 20. Então a Bíblia diz que o profeta perguntou a Geazi, o seu servo: o que você acha que nós podemos fazer por ela? E a resposta do servo foi assim: ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Veja, atualmente em nossa cultura, não há problema algum em não ter filhos, seja por impossibilidade ou por opção do casal. Porém, para uma mulher hebreia daquele tempo, não gerar filhos era uma calamidade, uma frustração irreparável. A casa era grande, linda, confortável, mas sem a alegria das crianças. E diante disso, quando o servo de Eliseu disse assim: olha, ela não tem filhos, o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. E eu quero ler o texto que está aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, agora nos versos 16 e 17. Ouça as palavras de Eliseu. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Verso 17, a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Um filho foi prometido como recompensa por sua generosidade, por sua hospitalidade. Sendo seu esposo mais velho que ela, provavelmente ele morreria primeiro e sem filhos ela ficaria sozinha. Eu vejo aqui Deus cuidando de quem cuida dos seus filhos, de quem ajuda na sua obra. Além disso, é sempre bom lembrar que para Deus não há nada impossível, não é? Na verdade, as nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus manifestar o seu poder. Interessante aqui a reação da sunamita. Quando Eliseu prometeu que ela teria um filho, ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. Como quem diz assim: olha, você é um homem de Deus, e como tal você não deve iludir, você não deve enganar, você não deve dar falsa esperança, né? Não deve fazer promessas que você não possa cumprir. Curioso que séculos antes, outra futura mãe, Sara, ela teve a mesma reação inicial de descrença. Em Gênesis capítulo 18 está escrito isso. Contudo, a profecia do homem de Deus se cumpriu. No verso 17 que eu li, a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Um verdadeiro profeta não ilude, não faz falsa previsão em nome do Senhor. No profeta Isaías 55, verso 11, está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus sempre se cumpre, mas eu quero avançar na leitura agora. Versos 18 a 20.
Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, agora versos 18 a 20. Veja bem, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ora, como assim, você dirá? A questão é que esse é o mundo real. A Bíblia conta, apresenta a vida do jeito que ela é. Nossa realidade presente nesse mundo de pecado. Nós convivemos com sorrisos e lágrimas, com encontros e desencontros, com conquistas e também com perdas. Na vida a gente convive com a vida e com a morte. Tristeza, dor, doença e morte também chegam à casa dos filhos de Deus. O garoto que era o presente, era um milagre, a bênção. Ele cresceu, desenvolveu-se, todavia adoeceu e morreu nos braços da mãe. Você pode imaginar isso? Deus lhe deu um filho, mas a morte o levou como sua propriedade. Será que eu estou falando agora para alguém que já passou por uma experiência tão dolorosa assim? Ontem eu, assistindo o noticiário, vi um carro lá desgovernado, atropelou uma criancinha de 2 anos de idade e matou, e eu fiquei pensando na dor desses pais. Estou falando agora para alguém que já viveu uma experiência assim tão dolorosa de perder um filho, que Deus conforte o seu coração. Que Deus traga paz ao seu coração, apesar da tristeza, da dor, da saudade. E eu acho a reação dessa mãe aqui muito impressionante. Veja só, eu leio agora, a partir do verso 21 até o verso 28. Vou comentar aqui cada verso rapidamente, começando no verso 21. Depois que o menino morre nos braços da sunamita, qual é a reação dela? Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. A mulher pegou o filho morto, colocou em cima da cama de Eliseu, fechou a porta do quarto de Eliseu, onde colocou o menino, e saiu. E agora verso 22. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. Ela estava decidida a ir encontrar-se com o profeta Eliseu. Por isso pediu ao marido que lhe mandasse um servo e um animal. O marido perguntou, verso 23, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Não é dia de festa, assim, espiritual, religiosa, por que você quer falar com o homem de Deus? E ela, não faz mal, eu preciso falar com ele. Verso 24, então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, e a não ser quando eu disser. Vamos rápido, essa viagem precisa ser rápida. Verso 25, assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Na verdade, ela não queria falar com o servo, ela queria falar com Eliseu. Por isso que ela nem teve muita conversa com o servo. Verso 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Ela se agarra aos pés de Eliseu, Geazi tenta tirá-la e Eliseu diz, não, deixa, ela está amargurada. E agora verso 28, então a mulher disse, por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse?
Por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Aquela mulher precisava extravasar sua dor, sua tristeza. Ela não o havia pedido, foi dado por uma promessa do profeta e uma bênção divina. Mas ele foi tirado. Sua tristeza agora era maior do que a que sentia antes, por não ter nenhum filho. Na sequência, compreendendo a urgência da situação, Eliseu, diz a Bíblia, manda Geazi, sendo mais jovem, ir rapidamente ao encontro do garoto com seu cajado, que era símbolo da missão profética e do poder divino. Mas a sunamita, está escrito, ela se recusa a voltar sem a presença do profeta. Ela diz assim: eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Era uma mulher decidida. Então Eliseu foi com ela. Eliseu, sob a orientação divina, achou por bem honrar a sua fé e lidar com ela de acordo com o seu desejo. Geazi foi adiante deles, pôs o cajado sobre o garoto e voltou dizendo que não funcionou. Ou seja, ele disse assim: o menino não acordou, quer dizer, o menino não despertou. Não que estivesse apenas dormindo. É que muitas vezes na Bíblia a morte é comparada ao sono. Por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso 2, está escrito assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esse dormem aí, é claro, significa muitos que estão mortos. Jesus, referindo-se à morte de Lázaro, lembra desse texto? Ele disse assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. Algo impressionante aconteceu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, e eu vou ler agora os versos 32 e 33. Na minha Bíblia está escrito assim: quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. O que será que Eliseu disse na sua oração? Certamente ele clamou por um milagre. Então ele fez como Elias havia feito antes. Diz a Bíblia que ele se deitou sobre o garoto, clamando a Deus para que o ressuscitasse, e o garoto reviveu. E ele então entregou o menino à sua mãe. Oh, glória a Deus! A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30. A alegria da sunamita ao receber seu filho de volta me faz pensar no dia quando Jesus se manifestar em glória e as mães receberem seus filhinhos nos braços. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, está escrito assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Oh, querida mãe, querido pai, se você já teve a tristeza de perder um filho, uma filha, em nome de Jesus, creia na promessa do Senhor. Um dia, assim como Deus devolveu o filho àquela sunamita, Ele devolverá aos pais os seus filhinhos que morreram, confiantes na promessa do Senhor. Interessante que teve mais bênção para a sunamita. No capítulo 8 aqui do segundo livro dos Reis, dos versos 1 a 16, nós temos mais um episódio da vida da sunamita relatado. Em síntese, é assim: por orientação de Eliseu, ela se ausentou de Israel devido a um tempo de crise no país. Quando a sunamita retornou, ela foi falar com o rei, solicitando de volta sua casa e suas terras. E olha que detalhe interessante. Por providência divina, naquele exato momento quando a sunamita vai falar com o rei, Geazi, o servo de Eliseu,
estava na presença do rei e ele falava com o rei sobre o ministério de Eliseu e os seus feitos incríveis. Quando Geazi menciona a ressurreição do garoto, mãe e filho chegam ao palácio. Então Geazi diz assim para o rei: ó rei, meu senhor, essa é a mulher e esse é o garoto dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Impressionado pelo milagre e pela exatidão dos fatos, e inspirado pela reputação de Eliseu, está escrito que o rei ordenou que devolvessem àquela senhora tudo o que lhe pertencia. Interessante pensar que a experiência dolorosa vivida no passado ao perder o filho, uma aparente derrota, tornou-se bênção para aquela mulher e a sua família no futuro. Quais lições espirituais que a gente pode tirar com essa história? São muitas, mas eu queria ressaltar apenas algumas. Primeiro, priorize sempre o reino de Deus, a obra de Deus, e Deus priorizará você. O bem que nós fazemos a alguém por amor a Deus, sendo por motivos puros e sinceros, voltará para nós. Ninguém dá nada para Deus e sai perdendo. A sunamita ofereceu sua hospitalidade ao homem de Deus e o Senhor lhe deu um filho. E tempos depois, lhe deu de volta a sua casa e as suas terras. Outra lição importante: nosso exemplo é mais eloquente do que nossas palavras. Oh, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e creio que você também não. Tem sempre gente nos observando. A sunamita disse: eu vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E a questão é, o que estão vendo em mim? O que as pessoas estão vendo em você? Outra lição importante: nossa fé deve ser prática, visível e perseverante. E também nós precisamos saber que a verdadeira fé será sempre provada e recompensada. Outro ponto importante: só o poder de Deus pode dar vida, seja vida física ou vida espiritual. Deus lhe abençoe, que o Senhor cada dia mais renove a sua fé, para que você tenha uma fé assim, prática, provada, e não se esqueça, toda fé prática é provada e também será recompensada, porque Deus é fiel. Deus honra aqueles que lhe honram. Em nome de Jesus, permaneça firme na sua fé. E eu quero terminar apenas com esse texto aqui que está na carta aos Hebreus, capítulo 2, no verso 1. Hebreus capítulo 2, verso 1 está escrito assim: por esta razão importa que nos apeguemos. Aliás, é carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 23. Vamos lá. E eu já termino com esse versinho. Hebreus 10, verso 23, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Foi Ele quem nos prometeu que, se nós permanecermos nele, na sua palavra, se nós vivermos a genuína fé, nós seremos vitoriosos. Portanto, permaneça firme na sua fé, porque quem fez a promessa é fiel. O Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar. E essa música nos fala exatamente sobre a nossa grande expectativa de que um dia o Senhor virá e Ele recompensará de maneira plena, definitiva e grandiosa a nossa fé. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas
Mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz, resgatei. Um dia todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares da terra, nós estaremos na presença do Senhor e nós vamos ser chamados por Ele para que vivamos ao lado dEle a eternidade. E Deus enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Tomara que nesse dia glorioso, quando o Senhor chamar todos os salvos, que nós estejamos lá, porque nós confiamos no Senhor. Eu quero terminar lendo 3 versinhos do Salmo 37, que são conhecidos e são lindos. Está escrito assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Entregue sua vida ao Senhor, seus sonhos, seus planos. Sim, entregue tudo ao Senhor. Entregue também suas tristezas, suas frustrações, suas decepções, seus medos, suas preocupações. Entregue tudo ao Senhor, coloque tudo nas mãos dEle e confie nele. Acredite, Ele tudo fará. Significa, Ele fará o melhor para você, porque Ele é um Deus bondoso, além de poderoso. É Deus quem guia a vida daqueles que confiam nele. Que você e eu, nós todos tenhamos uma fé prática e creia. Para que essa fé se aprofunde, muitas vezes Deus permite que ela seja provada, mas é sempre para o nosso bem, e um dia essa fé será recompensada. Que Deus conforte seu coração e abençoe você, e eu falo especialmente para você que é mamãe. Parabéns pelo Dia das Mães, e que Deus possa lhe dar cada dia mais sabedoria, paz, saúde, alegria. Que Deus conduza a sua vida, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que com tanta bondade você tem dado aos seus filhos. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és bendito. Peço-te nessa hora, conceda-me, Senhor, e a todos que estão orando comigo, essa fé genuína, prática, que muitas vezes é provada para ser fortalecida e um dia será recompensada por tua bondade, porque tu és maravilhoso, Senhor. Oro por todos e em especial neste momento pelas mamães que estão em oração comigo nessa hora, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você, mamãe, pelo Dia das Mães, e que Deus fique com todos nós, guiando os nossos passos por um caminho seguro até a nossa vitória completa em Deus. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem. Tchau.